Hoje, em Anatomia de um Clássico, temos ela, a menina de $1 milhão. Ela, Menina de Ouro. Filme de 2004, dirigido por Clint Eastwood, estrelado por Clint Eastwood, Hilary Swank e Morgan Freeman. E Anthony Mackie, e Michael Peña, e Jay Baruchel. Menina de Ouro venceu 4 categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante pro nosso querido Morgan Freeman, porque o Clint Eastwood foi indicado Melhor Ator Principal, mas não venceu. Não foi dessa vez ainda de acontecer de uma pessoa vencer nas duas categorias, né? Tanto de melhor direção quanto de melhor ator. Mas o Clint Eastwood se tornou com esse filme o diretor mais velho, né? A pessoa mais velha a ganhar o Oscar, com 74 anos na ocasião. A título de curiosidade, o mais novo foi o Damien Chazelle até agora, né? Com 32 anos por La La Land, lá em 2017. Mas essa não foi a primeira chance do papai Clint em vencer as duas categorias no mesmo ano, porque isso também quase aconteceu em Os Imperdoáveis, quando também concorreu por melhor ator. O filme é a adaptação de uma coleção de contos conhecida como Rope Burns, Stories from the Corner, escritos por Jerry Boyd, que é um ex-treinador de boxe, então dá pra assumir que são contos inspirados na vida real. E a história gira em torno da Meg Fitzgerald, uma garçonete determinada a se tornar boxeadora profissional. Ela acaba pedindo ajuda de Frank, um treinador veterano e solitário, que só podia ser interpretado pelo próprio Clint Eastwood, né? Que inicialmente reluta com todas as forças em ajudar a moça, mas acaba cedendo diante de toda a persistência e dedicação da nossa menina de ouro. Show him how to keep that balance. And take it away from the other guy. A Meg recebe também apoio do Scrap, um ex-boxeador meio ceguinho e melhor amigo do Frank. E aí ela começa a crescer no mundo do boxe e a conquistar várias vitórias. E bom, como você já sabe, como você já tá acostumado, na Anatomia de um Clássico é vídeo com spoiler sobre os filmes. Então, se você ainda não assistiu Menina de Ouro, saiba que eu estou entrando em território hostil aqui pra você, valeu? Porque o sonho da Meg acaba sendo destruído quando ela sofre um golpe ilegal numa luta decisiva pelo título mundial e fica tetraplégica. A última parte do filme aborda de forma intensa os dilemas éticos e emocionais diante da condição da Meg, que sem nenhuma esperança de recuperação, pede pro Frank desligar os aparelhos. E esse filme é um clássico moderno, ele venceu o Oscar de melhor filme, embora eu acho que dá pra contestar essa vitória, eu não acho que não mereceu, ele mereceu vencer, mas eu particularmente torceria por O Aviador, do Scorsese. Mas assim, venceu Menina de Ouro, que eu gosto tanto quanto, então tô tranquilo. O filme aborda vários temas centrais, como sonhos e superações. A gente vê isso exclusivamente na personagem da Meg, que simboliza a capacidade humana de lutar contra as probabilidades. Tanto que a primeira metade do filme é uma aula sobre esforço e perseverança. E ela representa também o arquétipo do sonho americano. É uma mulher pobre, às vezes marginalizada, que quer construir uma vida melhor com esforço e talento. Ela vê o boxe como um meio de ascensão, é claro, mas também tem uma metáfora com a luta dela sobre abandono e invisibilidade social. Acho que é válido afirmar também que o filme aborda o machismo, até porque faz todo sentido dentro do ambiente e contexto que os personagens se encontram. Então, ao invés de soar forçado e mensageiro, isso acaba enriquecendo ainda mais a virada de chave que acontece na relação dela com Frank. Eu realmente acho que esse filme é melhor por ter protagonista mulher, pelo menos melhor do que seria se fosse simplesmente o Clint Eastwood treinando um brother, né? A diferença é saber fazer, cara. Porque a gente sabe muito bem, né? A gente sabe que aquela cena em que o Anthony Mackie tá atazanando ela, se fosse no filme de 2025, ela ia baixar a porrada nele sozinha, os outros caras em volta iam ficar com medo dela, e aí ia ter alguma cena onde um homem estende a mão pra ajudar ela a levantar e ela recusa ajuda e faz a carinha de bravinha. Mas diferente de tudo isso, pra que o filme não se distancie do foco, ele aborda o machismo narrativamente. Às vezes sem nem ao menos citar ou apontar o dedo pra ele, né? A Meg precisou quase vender um rim pra pagar 6 meses antecipados pra entrar na academia, enquanto o Danger, que é meio devagar, treina lá de graça, né? Então ela se vê abaixo de um cara meio debilitado. Find a man, marry him. Live proper. People hear about what you're doing and they laugh. E o elo entre esses dois personagens é completamente paternal. O Frank passa a ver na Meg a filha que ele perdeu emocionalmente, já que os dois têm péssima relação. Você pode ver que a filha biológica nunca aparece, né? Ela não tem um rosto, ela não tem uma atriz interpretando ela. Eu acho que isso simboliza bem o vazio na alma do Frank. Ele ainda reza por ela, ainda pensa nela, mas ela não faz mais parte da vida dele. E a interpretação do Clint Eastwood é tão brilhante que fica estampado nele sem precisar falar o quanto ele se culpa por não ter sido um bom pai. Isso reflete em todas as decisões e reações dele, como se estivesse tentando compensar as coisas. O primeiro exemplo disso é quando o Luke Cage larga ele pra seguir com outro empresário, porque o Frank tentava proteger tanto ele que acabava prejudicando o cara.
A relação de afeto entre o Frank e a Maggie é um dos motores desse filme, até porque eles se completam. Se o Frank sente culpa por não ter sido um bom pai, a Maggie se culpa pela falta de apoio e afeto da própria família, demonstrando uma certa solidão que acaba rimando com o jeito isolado do Frank. Além disso, esse é um filme sobre redenção, só que uma redenção que não vem com glória, mas sim com escolhas difíceis e dolorosas. É um final amargo, sem grandes discursos, um final silencioso que foca mais em ações do que qualquer outra coisa. A redenção do Frank é também solitária, talvez até incompleta. Ele aprende que às vezes precisa quebrar as regras para fazer o certo, agir com compaixão mesmo no erro. É por isso que quando a Maggie pede para morrer, o Frank resiste, não pela ética e moral, mas justamente pelo amor e medo de perder ela. She's not asking for God's help, she's asking for mine. E um outro ponto que é importante na trajetória da Maggie até o final é a mãe dela, ou como a mãe dela é retratada. Você vai achar um absurdo falar isso, mas o fato dela ter uma mãe obesa não é à toa. Quando Morgan Freeman começa a narrar a história da Maggie, ele comenta que ela cresceu sabendo que era um lixo. Enquanto ele fala isso, é uma cena onde ela guarda o resto da comida de um prato de um cliente para comer depois. Tanto que mais tarde o próprio filme faz um paralelo, onde em vez dela pegar a comida do prato, ela pega a gorjeta deixada, como se precisasse rejeitar uma coisa para ter acesso à outra. O filme aborda esse conflito de saúde física de forma muito sutil. Dá para interpretar em alguns diálogos, principalmente em contato com a própria mãe, que a Maggie enxerga a obesidade como incapacidade. Então a gente tem um filme sobre esporte, né? Sobre competição, porque esporte é competição, esporte é luta, nesse caso literalmente. A Maggie vence todas as lutas que ela disputa no boxe, mas acaba caindo por uma fatalidade muito injusta, porque nem todas as batalhas são limpas, nem todas as quedas são causadas por falta de preparo. O Clint Eastwood aborda a vida nesse filme como um combate constante contra forças maiores. Você pode se preparar, pode ter toda a coragem do mundo, mas continua sendo vulnerável ao imprevisível. O trabalho de fotografia se adapta bem à mudança de tom do filme, eu gosto muito disso, porque ele abusa do sombreamento e luz baixa que reforçam esse tom introspectivo e trágico do filme nas cenas pós-acidente. E uma curiosidade, se você não sabe, que foi o próprio Clint Eastwood que compôs a trilha sonora desse filme, doideira. E pra mim o personagem do Morgan Freeman é o coração desse filme. Ele representa sabedoria, experiência e compaixão, tendo um papel que funciona muito como uma ponte emocional entre o Frank e a Maggie, mas também entre o espectador e a narrativa. Eu entendo as pessoas não lembrarem desse filme quando elas pensam em grandes reviravoltas, né, grandes plot twists. Só que se você for para pensar, esse filme tem uma puta reviravolta, tinha que estar na lista das reviravoltas mais absurdas do cinema, né? E o terceiro ato do filme fica ainda mais trágico quando a gente leva em consideração o que comentamos sobre a visão da Maggie sobre a obesidade da mãe. Ela agora se vê também incapacitada, só que de uma forma muito mais cruel. E assim, não é que o filme esteja afirmando automaticamente que essa condição física seja uma sentença de morte, mas Menina de Ouro é sobre a Maggie, especificamente sobre a Maggie. Mas e aí, você se lembra que Menina de Ouro é um dos filmes mais tristes já feitos? Porque é triste pra cacete esse filme aí. E essa foi a anatomia de um clássico com Menina de Ouro.